O início daquela manhã em Três Graças parecia comum, mas havia algo no ar, uma tensão silenciosa, como se todos os moradores estivessem prestes a descobrir algo que mudaria o rumo da história. O clima estava abafado, pesado, e até quem não sabia de nada sentia que alguma coisa não estava no lugar. Paulinho, sempre atento, caminhava rápido pela rua estreita que levava ao pequeno café onde Juquinha e Jairo costumavam se encontrar. Ele estava um pouco ofegante, não de cansaço, mas de preocupação. Juquinha, Jairo, chamou, e os dois levantaram o rosto ao mesmo tempo, percebendo imediatamente que havia algo urgente ali. Que foi, Paulinho? Perguntou Jairo, franzindo a testa. Houve um assalto. Lá na casa onde a Gerluce trabalha. A expressão de Juquinha mudou no mesmo instante. Seus olhos se abriram mais do que o normal, um reflexo puro de choque. O quê? Como assim? Jairo também ficou tenso, inclinando o corpo para frente. Alguém ficou ferido? A Gerluce tá bem? Eu não sei tudo ainda, tô tentando entender. Mas parece que foi coisa séria. A Gerluce e a Josefa, elas foram mantidas como reféns. Juquinha levou imediatamente as mãos à boca, impressionado. Meu Deus, coitadas. Jairo balançou a cabeça devagar, visivelmente revoltado. E quem fez isso? Já sabem? Paulinho abanou a cabeça, mostrando que ainda não tinha respostas. Eu fui até lá agora de manhã para conversar com o pessoal da casa. Só que, ele pausou, como se a lembrança o incomodasse profundamente. A coisa ficou estranha. Muito estranha. Juquinha e Jairo trocaram olhares preocupados. Estranha como? Insistiu Juquinha. Paulinho inspirou fundo. O Ferete e a Arminda disseram que não aconteceu nada. Negaram o assalto. Negaram tudo. Falaram como se eu tivesse imaginado a denúncia. A frustração dele era clara. Era raro vê-lo tão abalado assim, tão inseguro. Os dois falaram como se fosse tudo mentira, e eu fiquei lá, parado, parecendo um idiota, completou, com a voz carregada de indignação. Juquinha ficou em silêncio, tentando imaginar a cena. Já Jairo resmungou. Esses dois, sempre tem alguma coisa errada. Enquanto isso, na casa luxuosa onde o episódio havia acontecido, Gerluce vivia outra tensão. Ela caminhava de um lado para o outro na área de serviço, com as mãos ainda tremendo levemente. Aquela noite, ou madrugada, ela já nem sabia mais, estava gravada na memória como um filme traumático. Sombras, vozes ameaçadoras, a sensação de impotência, a certeza de que algo terrível poderia ter acontecido com ela e com Josefa. E agora ali estava ela, com o coração apertado, prestes a enfrentar novamente Ferete. Ele surgiu na porta com sua postura rígida, o olhar severo, como alguém que sempre carrega autoridade demais. Gerluce, disse ele, com a voz baixa, mas firme. Precisamos conversar. Ela engoliu seco. Suas mãos se fecharam inconscientemente ao lado do corpo. Sim, Sr. Ferete. Ele se aproximou devagar, sem tirar os olhos dela. O policial veio aqui. Você viu? Começou ele. E você sabe que esse tipo de coisa não pode se espalhar. Nem para vizinhos, nem para conhecidos, nem para ninguém. Gerluce baixou o olhar. Ela entendia o recado, e, mais do que isso, entendia o poder que Ferete tinha sobre o emprego dela, sobre o futuro dela, sobre a estabilidade da família. Eu fiquei com medo, admitiu ela, numa voz fraca. Eu não queria perder meu trabalho. Não sabia o que fazer. E não deve dizer nada mesmo. Nada. Nunca. Se alguém perguntar, não aconteceu nada. Nenhuma palavra sobre reféns. Nenhuma palavra sobre perigo. Nada. A cada frase dele, a pressão aumentava sobre o peito de Gerluce. Era como se ele apertasse uma corda invisível ao redor dela. Eu entendi, sim, murmurou. Ele inclinou a cabeça de leve, observando-a. Ótimo. É melhor assim. Para todos nós. E saiu, deixando atrás de si um rastro de silêncio sufocante. Minutos depois, enquanto Gerluce tentava recuperar o fôlego emocional, ouviu a voz de Paulinho chamando do portão. Gerluce? Gerluce, você tá aí? Ela hesitou antes de aparecer. Quando surgiu, Paulinho imediatamente percebeu o quanto ela estava abatida, mas tentou ser delicado, sem pressionar demais. Eu preciso confirmar uma coisa, para saber como agir, disse ele, olhando nos olhos dela. Aconteceu mesmo o assalto? Você e a Josefa foram feitas reféns? Gerluce sentiu o estômago embrulhar. As palavras de Ferete ecoaram na memória dela com força sufocante, nenhuma palavra. Nunca.
Ela olhou para Paulinho por alguns segundos que pareceram longos demais, segundos tensos, cheios de conflito interno. Até que algo dentro dela cedeu. Talvez fosse a confiança que depositava no policial. Talvez fosse o peso enorme de carregar sozinha aquele medo. Talvez fosse simplesmente necessidade de desabafar. Ela respirou fundo, a voz saindo trêmula. Foi, admitiu. Foi isso sim. Eu e a Josefa, ficamos de reféns. Eu fiquei muito assustada, achei que a gente não ia sair viva. Paulinho fechou os olhos, como se confirmasse um palpite doloroso. E por que não falou antes? Gerluce abaixou o rosto, envergonhada. Eu fiquei com medo, medo de perder meu emprego. E também, com medo de falar alguma coisa errada. Eles pediram para eu não dizer nada. Paulinho ficou imóvel, absorvendo cada palavra. Havia indignação em seu semblante, mas também compaixão. Ele não a julgava, entendia o desespero. Gerluce, você não devia passar por isso sozinha, disse, suavizando o tom. A gente vai dar um jeito. Mas você precisa tomar cuidado. Ela apenas assentiu, com os olhos cheios de lágrimas contidas. Ao mesmo tempo, em outra parte da casa, Ferete conversava com Arminda. A tensão no rosto dele denunciava que, apesar da tranquilidade fingida diante de Paulinho, havia preocupação verdadeira ali dentro. Aquele policial está insistindo demais, resmungou ele. E isso pode virar um problema se a gente não controlar logo. Arminda cruzou os braços, irritada. Eu disse que não aconteceu nada. Você disse que não aconteceu nada. Se ele quiser insistir, o problema é dele. Mas aqui dentro nós vamos manter a história como é. Ferete balançou a cabeça, tentando se convencer de que tudo estava sob controle, mas não estava. Ele sentia isso. Algo escapara entre seus dedos com aquela invasão, e agora a possibilidade de exposição parecia grande demais. Ele olhou de relance para a porta, onde Gerluce tinha passado mais cedo com o rosto pálido. Ela precisa ficar quieta, murmurou. Se não pode nos trazer mais problemas. Arminda concordou com um aceno lento. E vai ficar. Ela sabe muito bem o que está em risco. Do lado de fora, Paulinho se afastava da casa com passos lentos. Ele respirava fundo, tentando organizar tudo o que tinha descoberto e tudo o que precisava fazer a partir dali. Ele sabia que, oficialmente, não tinha registro de nada. Não tinha denúncia formal. Não tinha permissão para agir. Mas tinha algo mais forte, a certeza de que havia duas mulheres aterrorizadas, obrigadas a esconder a verdade. E isso, para Paulinho, era motivo suficiente para continuar investigando, mesmo que fosse por fora, mesmo que fosse sozinho. Enquanto isso, dentro da casa, Gerluce encostava-se por um instante na parede fria da lavanderia, respirando fundo, tentando fazer o corpo parar de tremer. E assim o capítulo terminava. Com Paulinho desconfiado. Com Jairo e Juquinha preocupados. Com Gerluce dividida entre a verdade e o medo. Com Ferete controlando tudo nas sombras. E com o clima de ameaça pairando sobre cada personagem, como uma nuvem prestes a desabar. Em Três Graças, nada é simples. Nada é leve. E cada segredo escondido tem um preço, sempre alto demais.